Capítulo 32. Coleira e trela. O oficial que os comandava era jovem, certamente não mais que um oficial subalterno da guarda da cidade. Estava coberto de sujeira e suor, e havia sangue no rosto que demonstrava com clareza o cansaço da batalha. "Você fala por esses homens?" perguntei. Ele olhou com cansaço para as lanças espalhadas pela colina. "Sim. Eu falarei aqui." Aquela que eu esperava, aquela que eu sabia que estaria aqui assim que vi o palanquim, empurrado para a frente do jovem oficial. Elana. Ela estava sentada numa cela de mulher da cidade, com encosto como uma cadeira e ambos os pés em uma saliência de um lado do cavalo. Se ela sofreu algum dano na luta, não demonstrou. Suas vestes eram tão resplandecentes, as joias em seu cabelo tão impecáveis, como se ela estivesse no grande salão do Palácio dos Tronos Gêmeos. E ela estava tão arrogante como sempre. "Você veio para tentar me capturar então, bárbaro, não é? Você descobrirá que não sou uma presa tão fácil quanto minha irmã era. Ouvi como ela se comportou, rastejando até você, implorando por sua vida, implorando para ser uma escrava. Ela sempre foi frágil. Você não encontrará nada tão fácil aqui. Nós lutaremos com você até a última gota de sangue." Sua voz caiu para um chiado. "Resistiremos até a morte." "Ela tem uma boca, não tem?" eu disse. O oficial tentou reprimir um sorriso. Elana se irritou, mas eu a interrompi. "Não vim falar com essa mulher. Se ela ficar, não tenho mais nada a dizer. Vou largar o cajado de trégua e minhas lanças não deixarão nada vivo aqui." Ele olhou para Elana, com um apelo mudo nos olhos. Os olhos dela brilharam. Por um momento, pensei que ela fosse forçar a barra. Então, sem dizer uma palavra, ela girou o cavalo e voltou para as tendas. "Qual é o seu nome?" perguntei quando ela saiu. "Tiber", ele respondeu, "antigo líder de esquadrões de escudos na guarda da cidade de Lanta, agora comandando a guarda pessoal da rainha, o que resta dela." "Esse não é um nome Lanta." "Mirra. Sou de Mirza. É uma cidade pequena", acrescentou com um sorriso forçado, "e há pouco comércio, exceto pela exportação de espadas." Eu já tinha ouvido falar dos mercenários de Mirza. Aquilo sobre as espadas era como a nossa piada sobre sermos simples pastores e comerciantes de peles. Sorri educadamente. "E seus homens?" "Mirza, norlandeses, Ixos." Ele riu. "Temos até alguns lantanos." Sorri também. Quando o riso dele se dissipou, perguntei baixinho, "Então o que te prende aqui?" Ele se impertigou orgulhosamente. "Meus códigos, Altair. Eu peguei ouro. Eu também vendi minha espada, Tiber, e uma coisa é certa. Quando luto pelo meu povo, sou governado apenas pela honra e pelos códigos dos guerreiros. Quando luto por ouro, há outras considerações. Como, por exemplo, se serei pago. Elana não tem tesouro para sacar agora. Ela não tem nada além do que está em suas tendas. Se você lutar, não estará fazendo isso por ouro, pois ela não tem ninguém para lhe dar." Ele refletiu lentamente. Não havia nada em seus códigos que o fizesse lutar por alguém que não pudesse cumprir a outra parte do contrato. Havia, eu sabia, uma margem para deixar um líder que atrapalhasse a operação para a qual foi contratado. Por fim, ele suspirou e assentiu lentamente. "Receio que você esteja certo sobre o pagamento. Não tenho certeza se ela pagaria agora, mesmo que pudesse. Ela parece achar que perdemos a batalha para irritá-la. Muito bem, vou me retirar com os meus homens que me seguirem. Mas não sei quantos serão." "É tudo que peço", eu disse. "Mais uma coisa", disse ele. "Com quem eu falo?" "Meu nome é Vulgar." Seus olhos se arregalaram ligeiramente. "Sinto-me honrado, Lorde Vulgar." E, recuando, cavalgou de volta para seus homens. Girei na cela e fiz sinal para Orne descer. Ele galopou em direção a mim, em meio a uma nuvem de areia. "Eles estão indo embora, meu senhor?" ele perguntou incrédulo. "Mercenários, Orne, e acabaram de ser informados de que não há esperança de pagamento. Como provavelmente deixaram o pagamento anterior em Lanta, duvido que muitos fiquem agora." Tiber terminou de falar com os homens. Afastou-se das tendas, rumo ao leste, e eles o seguiram aos poucos. Todos eles. Suponho que os Lantãs entre eles tivessem descoberto novas lealdades. Elana encarou os soldados que se afastavam e então disparou em perseguição. "Aonde vocês estão indo?" gritou ela. "Voltem, seus covardes! Covardes!" Correndo para interceptá-la, a desmontei do cavalo e a joguei pesadamente no chão. Ela me encarou por um instante,
com os olhos arregalados, e então gritou. Talvez pensasse que eu estava planejando sua morte. O que eu estava fazendo era vê-la novamente, observando Harold morrer. Ela se levantou com dificuldade e correu em direção à sua tenda. Suas criadas e as nobres que a serviam estavam paradas como se estivessem em transe. Muita coisa havia acontecido com elas naquele dia. Não conseguiam aceitar tudo. Seu exército destruído. Elas próprias abandonadas. Agora, sua rainha corria como se estivesse salvando a vida de um bárbaro da planície. Na verdade, porém, pareciam mais consternadas com a partida de seus soldados do que com o destino de Elana. Desmontei e a segui em passo lento. Suas vestes eram feitas para a grandeza de um palácio, não para correr, e ela se esforçava ao máximo. Na entrada da tenda, eu a alcancei, e ela se virou para mim. Uma adaga brilhava como a presa de uma serpente em sua mão erguida. Segurei seu pulso, apertei-o só um pouquinho, e seu rosto ficou branco. Lentamente, sua mão se abriu e, com um gemido, ela largou a lâmina. O terror tomou conta de seus olhos. Ela achou que eu fosse matá-la, mas ela não era minha para ser morta. Forçando-a a se ajoelhar, puxei os grampos de joias de seus cabelos, sacudindo a massa loira pálida que se soltava em volta de seus ombros. Ela fechou os olhos e mordeu o lábio, lutando para se recompor. Espere. Escute. Não foi minha culpa. Você precisa entender. Ela pareceu perceber que estava tagarelando e recomeçou. Eu não fui responsável pela morte de Lord Harold. Você precisa acreditar nisso, disse ela insistentemente. O Altíssimo ordenou. Eles ordenaram. Foi culpa deles. Alguém disse, isso é mentira. Virei-me para as mulheres para ver quem tinha falado. Todas ficaram em silêncio, mas uma se encolheu e tentou desviar o olhar quando encontrei seu olhar. Apontei para ela. Você. Me diga como ela mente. Ela olhou de mim para Elana e depois para mim novamente. Eu não, quer dizer, eu não posso, eu não sei. Sem ser visto, Orne se aproximou por trás da mulher. Agora, ele enterrou o machado no chão à sua frente. Talvez a língua dela se solte se ela beijar o machado. Ela encarou o machado, a menos de um braço de distância, e suas palavras se sobrepuseram em seu esforço para tirá-las. Havia um espelho mágico. O Altíssimo apareceu nele. Disseram a ela para não matar Lord Harold. Disseram que era tarde demais para fazer qualquer coisa boa com ele. Disseram que era perigoso. Brecon disse que eles deveriam fazer isso de qualquer maneira, e ela também achou. Depois que eles saíram para fazer isso, o espelho derreteu. Ela estava à beira das lágrimas. Ele incendiou a barraca. Queimou tudo. E então aquela coisa horrível aconteceu com as Irmãs da Sabedoria. É tudo culpa dela. Se ela tivesse feito como o Altíssimo ordenou, nada disso teria acontecido. O que aconteceu com as Irmãs da Sabedoria? Perguntei. De repente, ela pareceu abatida. Não quero pensar em... Me conta. Por um instante, ela cambaleou à beira da desobediência. Então, fechou os olhos e começou a falar. As Irmãs da Sabedoria estavam na estrela mágica. Eu as observava. De repente, Yashen olhou para cima. Ela pareceu assustada com algo. Foi apenas por um segundo, mas antes que ela recomeçasse os cânticos, aconteceu. Algo pareceu levantar Sayene e jogá-la para fora da estrela mágica. Ela caiu a mais de 100 passos de distância. Yashen explodiu em chamas. E ela gritou. Ouviu-se outro grito vindo de algum lugar, e os dois juntos eram horríveis. Por favor, não quero falar sobre isso. O que aconteceu com Sayene? Yashen morreu, mas e Sayene? Ela mal se machucou, disse ela com voz resignada, mas nem esperou que seus hematomas fossem tratados. Assim que se levantou, reuniu seus acólitos e partiu. Depois disso, todos correram. O exército, todos. Então você mentiu para mim, Elana, eu disse suavemente. Se você vai mentir, eu não quero nem ouvir. Rasguei uma tira de seu manto e, antes que ela pudesse se mexer, enfiei-a em sua boca. Outra tira a prendeu ali. Suas vestes não eram tão bonitas agora que estavam rasgadas. Ela me observava com raiva, mas parecia perceber a futilidade da luta. Mais um longo pedaço de suas vestes serviu para prender suas mãos atrás do corpo, e seu cinto serviu como guia e coleira. Elana, presa à minha cela pela guia, observava hipnotizada os outros homens saqueando as tendas e carroças. Havia pouco para encontrar, porém, e deixamos tudo queimando para trás.
Voltei direto para Ravina. Esse prêmio valia mais do que poder relatar que vi mais alguns lantãs correndo. Eu pretendia levá-la direto ao rei. Mantivemos um ritmo tranquilo para o bem das mulheres, mas temo que elas não pensassem assim. Antes de irmos longe, suas respirações vinham em assobios e arquejos. Mas elas mantiveram o trote constante. Sem dúvida, pensaram que as arrastaríamos se não o fizessem. A 1 hora das tendas de Lanta, fomos recebidos por Boemundo. Ele realmente se apressou para chegar tão rápido. Tinha menos de 100 guerreiros consigo. Não esperou para reunir mais. Tenho um presente para você, meu rei, eu disse. Encontrei-o solto e pensei que você gostaria de tê-lo. Outro cavaleiro aproximou-se de Boemun, e vi que era Mayra. Ela parecia muito interessada em Elana, mas Boemun olhou para ela surpreso. Quem é? Eu não podia culpá-lo por não a reconhecer. Seu cabelo estava grudado na cabeça de suor. Seu peito arfava violentamente enquanto ela tentava inspirar mais ar pelas narinas dilatadas. Seus joelhos tremiam, e ela estava coberta da cabeça aos pés por uma camada de poeira. Entreguei-lhe a guia. O nome dela é Elana, e ela já foi rainha de Lanta. Ele a puxou para perto e se inclinou para olhar em seu rosto. Lágrimas se acumularam em seus olhos, mas ela estava cansada demais para resistir. Sim, ele sussurrou e levou a mão à espada. Mayra estendeu a mão para detê-lo. Seu olhar ainda estava em Elana. Ela precisa viver. Quando voltarmos ao acampamento, vou sintonizá-la com você. Nossa sobrevivência está ligada a dela. Então ela sobreviverá acorrentada. Boemun rosnou baixinho enquanto se virava para ir embora, com Elana desamparada ao seu lado. Mayra esperou que eu me juntasse a ela. Cavalgamos juntos por um tempo antes que ela falasse. Você fez isso, você sabe. Fez o quê? Abriu os portões de Lanta com suas próprias mãos, capturou as duas rainhas, pôs fim a 10.000 anos de história de Lanta e a quase a mesma quantidade de história de Altair. Suas mãos mudaram este canto do mundo para que ele nunca mais seja o mesmo. Não sei se mudarei o mundo, ou mesmo parte dele, eu disse, mas não fiz nada aos Altair. Você acha que tudo continuará como antes? Claro que sim, respondi com raiva. Mas apertei minha capa ao redor do corpo. O vento havia parado ali, mas eu sentia o frio de um vento soprando em algum lugar. Venha até mim, disse ela. Quando chegarmos a Lanta, venha até mim e conversaremos. E ela seguiu em frente, deixando-me com meus pensamentos e aquele vento frio que ninguém mais sentia.